noite. Boa noite. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe uma vez mais. Nunca falei para tanta gente assim, não. É que como hoje é a primeira experiência, mandaram o subalterno. Se der alguma coisa errada, os de cima não passam vergonha. Vai ser nós dois, né? Pois é. Maria, né? Eu ainda tenho uma vantagem. Me escondo atrás do corpo do médico, ninguém me vê. Pois é. Agora eu sei. Danoso. Bom, nosso amigo, primeiramente, gostaria de agradecer por esse momento único de uma experiência nova, maravilhosa. Você, que é o nosso querido amigo nordestino, para quem vai nos acompanhar pelo canal e não conhece, sempre está conosco, sempre nos vem trazer uma mensagem de apoio, nos dá um recado, alguns puxões de orelha, e é um irmão muito caro aos nossos corações. E hoje é uma honra estar aqui do seu lado. Espero que o Senhor sinta todo o carinho de todos que estão aqui presentes pela sua presença. Já estou sentindo. Que bom. Fartou uma carne de sol aqui, mas tudo bem. Vocês ainda vão aprender. Depois eu pedi para a irmã Carla fazer um caldinho. Né? Pode deixar. Pode deixar. Não vai faltar da próxima, viu? Eu sugiro, viu? Não vai faltar. Podemos começar então? Quando você quiser. Né? Então vamos lá. Muitos na live, né? O senhor está famoso. Ficam mandando mensagens, perguntando, né? Para que o Agnaldo fale um pouco mais sobre quem é o nordestino. Então, aproveitando esse gancho para a gente começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse para quem não o conhece. Quem é o nordestino e qual a sua função de trabalho aqui no Caminho de Damasco? Você sabe que o que você disse preocupa a gente, né? Porque se eu estou famoso, o movimento espírita não deve estar indo muito bem, não. Olha, uma vez no corpo, não teve contato com a doutrina espírita. Desencarnei. E uso esse pseudônimo porque fiz parte, durante muito tempo, de um grupo de pessoas não muito boas que atuavam lá pro lado do Nordeste, que ficou famoso. Aquele bando ficou famoso. E da banda de cá, eu também continuei com a minha fama nas outras umbralinas. E ali amarguei o peso de uma vida distante de Jesus. Mas como o reino de Deus é de amor e de misericórdia, um dia a luz do divino amigo Jesus me alcançou, como deve alcançar a todos. E eu me libertei daquele peso, dos erros praticados, e me comprometi a trabalhar no bem. E de lá para cá, venho fazendo o serviço que precisa ser feito. Todos, quando deixam o corpo, e após um estágio no umbral, nem que seja para sentir um pouquinho o calor do fogo que vem lá de baixo, depois disso, tem a oportunidade de trabalhar, cada qual dentro da sua característica. Como sempre fui um homem do campo, sem estudo, sem conhecimento, sem alguém que frequentou as escolas e as faculdades, eu vou aqui do meu jeito, atendendo o pedido dos amigos espirituais. Uma das minhas funções, já que a moça fez essa pergunta, é cuidar da segurança da casa, desta casa.
E tem algumas outras por aí, onde tem um serviço mais pesado para fazer. Eu vou. Aliás, alguém tem que fazer esse serviço, não é? Então, é isso que eu faço. Ajudo nas horas mais difíceis. Porque uma casa dessa, como qualquer casa aqui em nome de Jesus, vai sofrer ataques os mais diversos possíveis, de todos os lados, de todos os inimigos do Cristo. E a gente precisa trabalhar bastante para garantir que as atividades em nome do nosso Senhor Jesus Cristo aconteçam a contento. Então este é meu serviço. Nós sabemos que o campo vibratório é condição fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos. Mas quando é verificado por vocês que os campos de proteção da instituição estão com lacunas, estão com aberturas que poderão acontecer invasões, estratégias do mal para prejudicar o trabalho, que atitudes que vocês tomam? Esta pergunta aí poderia ser feita por doutor, né? Mas tudo bem, o doutor não está aqui, eu explico do meu jeito. Então é mais fácil. O trabalho de segurança espiritual é parecido com o nosso, do segurança material? É mais ou menos. É assim. Vocês encarnados, e é natural que isso aconteça, ainda tem a dificuldade de manter o pensamento no bem. Porque para nós os espíritos, o que vale é o pensamento e a emoção. Quando se fala em proteção da casa espírita, nós fazemos uma parte da proteção, de cuidar para que espíritos não aqui adentrem. Só para vocês terem uma dimensão do que nós estamos falando, quando tem trabalho de atendimento ao público, particularmente o trabalho do doutor de terça-feira, pelo menos 10 quarteirão em volta do centro estão com vigias, com espíritos da nossa equipe, vigiando todo mundo que entra, encarnado e desencarnado. Porque existe muita gente encarnada maldosa. Os obsessores não estão só no plano espiritual. Então a gente estabelece uma distância de proteção para que tudo aconteça da melhor forma possível, enquanto outros permanecem no portão, na esquina, circulando entre os carros. Porque muita gente entra para o tratamento e a gente tem ali nas entradas principais uma espécie de porta giratória, dessa que vocês têm no banco de vocês, só que a nossa não gira, não. A nossa é uma porta com energias, da qual alguns espíritos, a depender da vibração, não entram, são barrados ali. Mas nós também ficamos atentos, porque tem um monte de espírito que se esconde dentro do carro, que se esconde debaixo do carro. Porque quando a pessoa vira a esquina, ele desce do carro e fica ali esperando. Então a gente sai catando, às vezes quando precisa, arrastando os espíritos aqui para dentro, aqueles que precisam da comunicação, aqueles que precisam se manifestar, para depois ser levado. Mas como eu ia dizendo, os encarnados têm uma dificuldade no pensar e no sentir, usando uma expressão da minha época, com bicho de goiaba na cabeça. Aí, junto um bicho de goiaba na cabeça e outro bicho desses aparelhos malditos que vocês têm, que se chamam celular, que você está tudo viciado. É mais fácil largar da mulher do que largar do celular. Isso tira a atenção. E não é só isso. O telefone celular acaba atrapalhando também as barreiras que impedem os espíritos de entrarem.
porque outras frequências interferem na proteção da casa. E você não perguntou, mas tem alguém perguntando aí mentalmente. Eu tenho sim o chicote de um lado e a corda do outro. E não é para ficar pulando corda, não. É para amarrar quando precisa. Em relação aos resgates no umbral, quais as maiores dificuldades que vocês encontram? Ixi, são muitas. São muitas. Porque onde reina a dor, o desespero, o ódio, a desesperança, fica muito difícil da gente trabalhar. A gente não consegue, por exemplo, à medida que vamos descendo nas zonas mais inferiores, a gente não consegue vomitar, a gente não consegue avoar, se vocês preferirem. Nós temos que ir andando, caminhando, tomando cuidado para não sermos descobertos, porque afinal de contas, nestas regiões, nos chamados reino das sombras, o que reina é a sombra, o que reina é o mal. E quando vamos fazer alguns resgates, nós encontramos dificuldades por aqueles espíritos que estão tomando conta dos prisioneiros, e encontramos dificuldade até mesmo com aqueles que estão presos, que muitas vezes não querem sair dali, porque sabem o que tem que enfrentar. E aí vocês podem dizer assim, mas como é que um espírito está sofrendo, está preso e não quer sair? Porque a prisão da consciência é pior. O espírito já deduziu, se for um pouco inteligente, que ao sair dali, vai ter que enfrentar uma prisão pior, que é a prisão dos próprios erros conscienciais. E como isso amedronta, o espírito acaba ficando ali onde está. Quando nós vamos, por exemplo, nas regiões onde se encontram os espíritos perdidos, na área da sexualidade, a nossa dificuldade ainda é maior, a nossa concentração, a nossa oração precisa ser extrema, porque qualquer vacilo, qualquer invigilância, nós podemos cair em muitas armadilhas que ali eles preparam para aqueles que eles chamam representantes da luz, que como representantes da luz ainda estamos distantes, principalmente da minha parte. E aí então é que entra o serviço dos seis. Quando nós vamos para esses lugares, esses espíritos, esses irmãos socorridos, eles carregam no corpo espiritual uma carga tóxica muito densa. Espíritos que estão ali há anos, às vezes há décadas, e a gravidade da situação é tamanha, as lesões do corpo espiritual é tamanha, que nós temos ali espíritos que estão cheirando mal, como se estivessem enterrados numa cova. Eu sei que a minha expressão é forte, mas há espíritos que nós pegamos no colo e eles estão literalmente desmanchando, perdendo partes do corpo. É nessas horas que a gente precisa de uns cabra macho e de umas mulheres também macho, não no sentido sexual, me entendam, para poder dar passividade nas sessões mediúnicas para socorrer esses irmãos. Precisamos de sessões mediúnicas, de médiuns mais dispostos a um socorro desta natureza, porque a depender do caso, de muitos casos, o espírito não pode ser transportado nestas condições para um hospital. Ele precisa do médico
para que o médium absorva um pouco daquele fluido morbo e então o perispírito mais leve possa então o espírito ser conduzido ao hospital, ao local onde ele vai ser por muito tempo devidamente tratado, devidamente cuidado. A pergunta que a nossa irmã fez me obriga a dar alguns detalhes que eu considero para muitos aqui um tanto que não agradáveis, eu diria mesmo desagradáveis, mas é preciso o saber, é preciso o conhecer, esse lado mais obscuro que está nas cercanias da terra e que carrega ali uma quantidade imensa, inimaginável de espíritos sofredores, de espíritos ainda maldosos, que nós não fazemos ideia. É evidente que estes resgates também têm características diferentes. Imagine vocês um país que está em guerra, em que as pessoas morrem, os soldados, e às vezes civis mutilados por uma granada, por uma bomba. Como é a dimensão astral de países que estão em guerra? Nós olhamos e o quadro é desolador. Então fazemos uma prece, confiamos em Jesus e vamos para o trabalho, seja ele qual for, seja ele qual for. Perfeito. Ainda sobre os resgates, depois de toda a sua narrativa, mas e naqueles casos que o espírito tem consciência, vocês foram lá para o resgate e ele não quer ser resgatado, ele é levado a contragosto ou até que ponto a sua vontade é respeitada? Tem um limite? Tem um prazo? Tem. Nós sabemos, e isso é divulgado corretamente na doutrina espírita, porque está na base do espiritismo, que é o livre-arbítrio que todos têm. Mas não nos enganemos, a lei divina pode agir quando achar necessário, suspendendo temporariamente o livre-arbítrio de quem quer que seja. Ou vocês acham que os obsessores, eles vêm para a sessão mediúnica feliz? Ou vocês acham que a gente não tem que arrastar muitos deles? Aí é que entra a minha corda. E veja lá, eu não uso chicote para bater em ninguém. É bom dizer isso. Senão depois, esses espíritas mais... esses espíritas assim. O médico falou que não pode essa palavra de toda a beleza. Esses médios mais conservadores vão dizer, você viu lá, o espírito deu entrevista e falou que parte de chicote nos obsessores. O chicote é uma simbologia que cria um campo de força para envolver o espírito. O estralar do chicote, quem já mexeu, manuseou o chicote. O estralar do chicote gera uma vibração, como os atabaques dos terrenos de Umbanda, que vai gerando uma vibração suave e vai ajudando em todo o trabalho. A corda não. A corda é realmente para amarrar quem não quer vir e às vezes depois amarrar para quem não quer sair, para poder levar. Sempre com amor do coração. Mas vocês já de convir, e eu estou acostumado com isso, que muitas vezes a prece não vai ajudar nesses casos. A oração não vai convencer o espírito de ir embora. E aí a gente precisa agir. Eu não digo com mais turbulência, seria um exagero, mas de acordo com a necessidade do momento. De acordo com a necessidade do momento. A gente tem uns irmãos que nos ajudam, que quando a gente chega numa casa
para fazer uma limpeza. E vamos imaginar que é uma casa que está pesada. Casa dos espíritas. Casa dos espíritos é pesada. A gente chega pela frente, os espíritos saem tudo correndo para o fundo. Aí esses outros espíritos correm mais e dá a volta e cerca eles no fundo. Vocês já tentaram matar barato ou rato dentro de casa? E todo mundo cerca daqui, cerca dali, cerca daqui? Pois é. E vocês estão ali na sessão rezando, dizendo assim, nossa, está demorando para vir o espírito. Eu vou botar vocês correr atrás de uns outros aí, vocês verem só como é que dá trabalho levar na sessão. E a gente dá esse tom de bom humor até para a nossa fala ficar mais leve. Mas há uma dificuldade muito grande. Nós não podemos esquecer que o Espírito, e não são poucos os Espíritos, muitos, têm um mal cristalizado. São séculos e séculos. E nós então precisamos, algumas vezes, agir, digamos assim, com uma força maior, para que a coisa seja resolvida. Em vários relatos, nas sessões mediúnicas, é comum, às vezes a gente observa que o Espírito diz: hoje chegou a minha vez, ou durante algum tempo eu tentei alcançar o pessoal da luz, mas não consegui. Eu até tentei, eu fui, mas não cheguei. Por que isso acontece? Ainda não era tempo? Ou o socorro é tanto que tem uma lista? As duas coisas acontecem. Porque o arrependimento, ele precisa ser verdadeiro, profundo, real. Nós temos tantos e tantos outros relatos, talvez um dos mais famosos, do nosso irmão André Luiz, que tanto tempo penou nessas regiões umbralinas, porque o arrependimento, a vontade de encontrar a luz, não era tão grande assim. O sofrimento precisava estar presente mais um pouco. Até porque o sofrimento também é um caminho para a luz. O sofrimento também é um despertar de consciência para aqueles que preferem um caminho mais difícil, como eu um dia escolhi na Terra. E depois, aqui do outro lado, através desse sofrimento, pude encontrar o meu próprio caminho. Mas também, porque sim, existe uma lista. Você tem um trabalho mediúnico na Terra, e vamos dizer, para não acharem que eu sou o que eu estou falando, num tom de cobrança dos médicos. Essa não é a minha função. Esse negócio de cobrar é com o doutor. O doutor cobra muito. É que aqui ele só vem de vez em quando, vocês estão bem. Imagine a nós que temos que obedecer ele aqui do lado de cá. Eu estava chegando, ele estava aqui perto e me olhou e disse assim: vamos deixar você falar, veja lá o que você vai falar. Poxa, eu digo, tá, eu vou falar. Os médicos são poucos. Não é disso que diz nosso querido José de Moraes? Os chamados são muitos, os escolhidos são poucos. Então nós temos as sessões mediúnicas com poucos médicos. Temos a sessão mediúnica, muitas das vezes, com médium que estudou pouco. Temos a sessão mediúnica com médiums que trabalham pouco. Porque você tem aí o problema da disciplina e você tem o problema da preparação anterior. Isso nos força a não atender muitos casos. Vou falar daqui. Vocês têm uma sessão de quinta-feira, onde a maioria dos atendimentos é de resgate. A maioria dos atendimentos se relaciona a espíritos que estão numa condição muito difícil do lado de cá. E aí a gente fica contando quantos médiums vão. Ultimamente estamos contando quantos doutrinadores vão também. Porque o espírito vem e não tem com quem conversar.
coitado do espírito sai do umbral, incorpora no médico para falar com a parede, porque o médium foi e o doutrinador não foi. Aí nós temos 10 irmãos para ser atendidos, sofrendo, casos graves. Dos 8 médios, faltou 3. O último chegou atrasado, com a cabeça no mundo da lua. E o último foi porque tinha que ir, não tinha jeito. Aí ele foi, mas ele queria estar ali. Aí sobrou 1 ou 2, em condição de trabalho. Metade dos espíritos que estão ali sofrendo, a gente tem que levar do jeito que está. E aí, ou a gente encontra outro grupo para ajudar os nossos irmãos, ou a gente tem que esperar até a próxima sessão da próxima semana para poder socorrê-los. Então esta é uma grande dificuldade que nós enfrentamos. Então o que determina ali o tipo de espírito comunicante, o número de atendidos, é a qualidade dos médiuns presentes, digamos assim? Também. O envolvimento. Também, claro. Ainda mais espíritos com essas características. Então nós precisamos de médiuns que estejam numa condição minimamente razoáveis para atender esses espíritos. E esperamos que os doutrinadores também. Aliás, nós esperamos que todo o grupo esteja preparado. Porque existem tipos de serviço que não podem ser feitos de improviso. Não podem ser feitos apenas com boa vontade. Essa história que boa vontade basta, é história, como eu diria, quando estaria encarnado, quando estava encarnado, é história para boi dormir. Nós precisamos de boa vontade, junto com competência, para fazer o trabalho direito. Senão, o trabalho que não é feito direito, não tem respeito. E quando não tem respeito, ficamos devendo a Jesus. E ficando devendo a Jesus, se vai a nossa luz. E quando se vai a nossa luz, a gente cai na dor. E sofre, e não é de amor, sofre por fazer merecer o sofrimento que só fez crescer. Para não deixar nenhuma poesia passar, né? Se eu ia falar, você não vai fazer poesia? Você ouviu a mensagem dos pequenos? Claro, lógico. Cheguei aqui primeiro que vocês. Bem primeiro. Dos dragões, dos magos negros, das inteligências criminosas. Que estratégias? Será que você poderia falar um pouquinho para nós? Um pouco. Porque quando nós falamos deste nível de maldade do mundo astral, nós precisamos lembrar que precisamos de espíritos com uma envergadura moral suficiente para lidar com eles. Quando se fala nestas organizações, nós sempre buscamos apoio nos pais velhos, nos pretos velhos, nos guias superiores, naqueles espíritos que têm como lidar com este tipo de espíritos que normalmente são muito perigosos. Eu disse que eu posso dizer um pouco, porque esse tipo de atendimento, ele já está no outro nível. São outros espíritos que cuidam desta categoria de irmãos que ainda estão vinculados ao mal. O médico está sofrendo aqui com a garganta. Eu podia falar mais distante. Eu podia intuir o médium. Mediunidade tem essas nuances. O espírito pode ficar mais perto. O espírito pode ficar mais longe. O espírito pode se comunicar apenas com o pensamento. Eu poderia ficar um pouquinho mais longe e transmitir verbalmente o meu pensamento com a voz dele mesmo. Mas aí eu achei que não ia ter graça. Então, ele que aguente. Vai. Para mim, o mais legal ficar perto. Pois é. Pois é. O nordestino.
E na questão dos ovoides, os socorros são bem difíceis, demanda muita energia, porque eles já perderam praticamente a consciência de si mesmos, né? A maioria daqueles espíritos que perderam não só a forma física, mas também a capacidade de raciocinar, a maioria só se resolve com a reencarnação. Quando o espírito está a caminho da ovoidização, ou quando a ovoidização não se completou totalmente, nós conseguimos fazer o atendimento nas sessões mediúnicas, como espíritos que também podem perder a forma humana, como vocês já conhecem na literatura. Entretanto, em grande parte dos casos, a reencarnação é que vai ajudar. Muitas reencarnações não vão acontecer de fato. Isso também é uma coisa notória. A palavra notória não é minha, viu? É do Espírito que está do lado aqui. Porque tem um Espírito ajudando aqui no palavreado. E às vezes eu pego um pouco do que o Espírito está falando. Uma comunicação a três. Perder um filho no período de gestação, em alguns casos, previamente aceitos pela possível mãe, é um trabalho de socorro a estes espíritos, que embora a encarnação não vá acontecer de fato, o período gestacional, que implica um movimento de expansão, e quando o espírito está numa condição de ovoide, ou se encaminhando para isto, ele está num movimento de contração. Na medida que ele é ligado ao útero materno, e então o corpo começa a se desenvolver, há uma inversão, e então a contração começa a ter um movimento contrário de expansão, a formação do corpo, do bracinho do bebê, da mão do bebê, do pé, das pernas, dos pés, e de repente, até pela carga energética pesada que o espírito traz, a estrutura do aparelho reprodutor feminino não suporta, e aí então há o que vocês chamam de aborto espontâneo, e que em grande parte das vezes serviu para que o espírito pudesse recuperar a forma humana. Claro, não vamos aqui pensar que todo o aborto espontâneo acontece por conta disso. Não vamos imaginar que isso está acontecendo desta natureza. Pensem um pouco. Será que toda a gravidez psicológica é só psicológica? Pois bem. Por quê? É bem fácil, mas, vamos fazer. Porque a gente percebe que muitos espíritos que são trazidos para a mediúnica, logo, em pouquíssimos dias, eles já estão novamente com as mesmas pessoas que eles estavam. Olha, a gente atrai e a gente gosta, né? O espírito alcoólatra vai embora. O alcoólatra encarnado volta a beber. O espírito volta. O perturbado sexual, espírito, vai embora. O perturbado sexual encarnado volta a fazer besteira. O espírito volta. Vamos falar mais simples. Toda pessoa que não muda o seu jeito de ser,
vai continuar atraindo os mesmos tipos de espírito para perto de si. Isso é da lei. Semelhante atrai semelhante. Os semelhantes se aproximam e aqueles que são diferentes se afastam. Os obsessores transitam, como os benfeitores também transitam entre os encarnados. Vocês que estão no corpo é que escolhem a companhia que querem. Vocês é que escolhem. Lembram do Evangelho? Que não dá para servir a Deus e a Mamon? Então não tem jeito. Tem lugar que a gente entra para ajudar e vai embora e deixa tudo do mesmo jeito. Porque a pessoa que pediu ajuda, na verdade, não quer sair daquela condição. Existe uma complexidade muito grande naquilo que vocês chamam de ajuda. Para muitas pessoas, algumas neófitas, basta orar e o Espírito vai e resolve tudo. Não é assim. Tem lares que estão tão carregados energeticamente que nós não conseguimos entrar. Estão tão saturados de vibrações pesadas que não há como entrarmos para fazer a limpeza. E aí é onde a gente precisa do ectoplasma, dos encarnados. Por que vocês acham que a gente pede para vocês trabalhar durante a noite? Para usar o ectoplasma de vocês. Porque vocês dão trabalho lá de cá. Meu Deus. Tem pessoa que sai do corpo tremendo. Eu pergunto, está com medo do obsessor? Não tenho medo de altura. Não, mas aqui você não cai, aqui você está vomitando. Mas vai que eu caio. A gente não fica aí no pé do corpo mesmo, não precisa vir. E assim a gente vai ter paciência com vocês. Né? Jesus tem paciência com todo mundo, a gente também tem paciência com vocês. E tem bastante. Na sua opinião, nós somos os maiores obsessores de nós mesmos? Somos. Nós somos. Porque a gente está dando os primeiros passos em direção a Jesus. Nós estamos muito distantes. E o fato de estarmos distantes de Jesus, estarmos distantes da luz, nos torna pessoas extremamente perturbadas, infelizes, desesperançosas, sem fé. E vocês querem obsessor pior que isso? Então sim, minha filha, nós somos, sem dúvida alguma, os nossos piores inimigos. Agora, a gente já está passando para as últimas perguntas. Gostaríamos de ficar muito tempo ainda aqui. Podemos marcar de novo? Uai, se o povo autorizar eu vir, eu venho. Vamos ver como é que vai ser minha avaliação. A minha também, né? E o nordestino, uma vez que aquele espírito que é socorrido, ele vai retomar a sua trajetória na vida espiritual, a gente pode considerar, faz muito tempo que ele está lá em sofrimento, que ele se perdeu, mas podemos considerar que é uma vitória, ou existe ainda uma grande chance, mesmo dele ter sido socorrido, dele ser absorvido pela psique anterior? Ele pode voltar? Para aquele que não vive o amor pleno ensinado por Jesus, sempre haverá risco de queda. Sempre haverá risco de queda. Olhem para vocês mesmos. Todo mundo aqui está bem intencionado. Todo mundo aqui ama Jesus. Todo mundo veio aqui hoje para aprender. E olhem quantas quedas a gente continua tendo
na nossa vida diária. Vocês mesmo aqui é uma prova de que isso pode acontecer. Sem a solidez do amor, podemos todos cair a qualquer momento. A gente ouve muito o termo endossar a encarnação. Você pode falar um pouquinho sobre? Posso? E ainda existe muita encarnação compulsória? Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Se bem que agora está tendo um limpa, né? Um monte de gente indo embora, vai conhecer os planetas, virar comida de dinossauro. É uma delícia. Morar em caverna, caçar para comer, ser comido. É uma delícia esses planetas. A gente ajuda na reencarnação de um monte de gente. Essas crianças que estão aí hoje, perambulando na evangelização dos 6, esses jovens também que falaram aí, a poesia, tudo foi endossado e assinaram o contrato. E o pior, que o doutor está no pé. Quando voltar para o lado de cá, se não cumprir, ai. Endossar uma encarnação é um espírito que está numa condição um pouco melhor, que vai ajudar na programação daquela encarnação, que vai acompanhar mais ou menos de perto, ajudando nas necessidades, conversando com esse irmão nos desdobramentos quando sai do corpo, em razão do sono físico, ajudando-o na sua caminhada evolutiva. E isso acontece desde uma reencarnação mais simples até as reencarnações de maior importância dos governantes, dos dirigentes do planeta. Me refiro aos dirigentes físicos, naturalmente. Nordestino, somente nesse momento te agradecer aos bons espíritos que têm toda essa disposição e esse amor por nós, que têm essa vontade de levar as pessoas a crescerem, que acreditam que é possível, que trabalham em nome do Cristo. Então, muito obrigada mesmo por essa noite maravilhosa. Se você quiser passar um recadinho para as pessoas, para quem está aqui, fique à vontade. E aí, depois que você terminar, nós teremos uma canção. Sim, eu quero. Eu quero deixar um recado, sim. Houve autorização dos dirigentes espirituais desta casa para que nós falássemos na noite de hoje. Espero que esse hábito continue, que outros sem corpos possam falar, para que vocês tenham a certeza que desencarnar, em termos geográficos, não significa muita coisa. Vocês sempre nos chamam, os amigos espirituais, os companheiros do mundo maior, os guias, os mentores. Nós somos como vocês. Estamos buscando o nosso aperfeiçoamento. Por isso, uma coisa que os espíritos dizem, e é verdade, não adianta ter pressa de desencarnar. A vida aqui não é quase nada diferente da vida que vocês têm aqui na dimensão física. E talvez seja mais difícil aqui do que aí onde você está. Porque aqui vale o pensamento. Aqui, o que você sente, projeta-se. Todo mundo vê. Então, nós estamos aqui, caminhando com vocês. Não tem nada de sobrenatural, de espantoso, o Espírito dando uma entrevista.
se você tem um instrumento mediúnico, se você tem uma casa bem estruturada vibratoriamente, e se nós estamos aqui para ajudar vocês, aqui a gente vai estar. Eu espero sinceramente que essa minha conversa, que essa minha fala tenha passado essa ideia de que nós estamos mais perto do que vocês imaginam. E vocês podem contar com a gente. Tá bom, minha filha? Nós agradecemos pela oportunidade. Desejamos que Jesus abençoe a todos e que todos tenham vontade de servir, vontade de trabalhar, porque os escolhidos são poucos, como disse Jesus. E a gente precisa escolher o Cristo, seguindo e principalmente fazendo o que Ele recomendou. Fiquemos todos em paz.